Imagine que você tem Sanepar desde 2023 na sua carteira, afinal de contas, tratava-se de um setor que você julgava ser perene e consistente. Porque você pensou comprando em apenas uma coisa: água e esgoto são setores essenciais, porque ninguém para de tomar banho e nós não estamos na Idade Média, que, diga-se de passagem, foi um dos períodos mais porcos da humanidade. Então, obviamente, isso aqui é um porto seguro. Só que há 2 semanas você abriu a sua conta na corretora e viu que a ação caiu quase 30% ou mais de 30%, abaixo da máxima do ano. E o pior, descobriu que essa mesma empresa registrou um prejuízo de R$ 500 milhões, apenas no último trimestre. E então você automaticamente tem aquela seguinte pergunta, aquele seguinte questionamento: eu devo ou não vender Sanepar? Se você tem Sanepar na carteira ou está pensando em vender, ou talvez você não tenha e esteja pensando em comprar porque algumas pessoas dizem que está barato, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje eu vou mostrar os números mais recentes, o que aconteceu com a Sanepar, vou te explicar por que o mercado reagiu mal e no final eu vou te dar um veredito. Então isso é mais do que suficiente para você já deixar o like, se inscrever no canal e deixar aqui embaixo nos comentários. E aí, você tem Sanepar na carteira? Então já deixa o like, se inscreve, porque o assunto de hoje é extremamente importante e vai fazer com que você tenha uma opinião formada se deve ou não continuar com a Sanepar na carteira. Tudo bem, Kaique, mas quem é Sanepar? A Sanepar é a Companhia de Saneamento do Paraná. É a empresa estatal da economia mista que cuida do abastecimento de água e coleta de esgoto de mais de 300 municípios do Paraná. E temos um ponto aqui: o governo do estado é o controlador da companhia com quase 60% das ações. Então, na bolsa, Sanepar negocia com 3 dígitos: Sanepar 3, que é as ordinárias; Sanepar 4, que são as preferenciais; e Sanepar 11, que são as units. Então, SAPRE 11 é mais negociado do que a SAPRE 4 e SAPRE 3. E é o clássico papel de ação de tese boa e sono tranquilo, ou seja, monopólio regional, temos receita previsível, reajuste de tarifas anuais. Só que 2026 está mostrando, para quem tem Sanepar, que até as teses mais tranquilas enfrentam capítulos muito difíceis. Então vamos aos números. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, o mercado está aberto e a Sanepar está sendo negociada na faixa de R$ 31,80 a R$ 32,60 e a SAPRE 4 está em torno de R$ 6,27. Lembrando que, pelo mercado financeiro estar aberto, essa cota pode ter oscilações, mas a verdade é que o mercado está aberto no momento que eu estou gravando esse vídeo. Só para você ter noção do tamanho do estrago que aconteceu nas últimas semanas em Sanepar, a ação começou o ano de 2026 com a cotação perto de R$ 40, ou seja, estamos falando de uma queda de aproximadamente 20% no acumulado do ano. E o papel está sendo negociado bem perto das suas mínimas das últimas 52 semanas. E só no último mês, antes da divulgação dos resultados do segundo trimestre, a queda foi ainda mais dura. Segundo dados do mercado, algo perto de 14% em apenas 30 dias. E então isso não é ruído, é o mercado reprecificando a empresa depois de algumas notícias ruins. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora, sobre o resultado do segundo trimestre de 2026. Então nós precisamos entender que toda empresa, toda companhia que apresenta um balanço negativo, o mercado precifica ele, ou reprecifica, podemos dizer assim, de uma forma negativa. Os investidores eles ficam temerosos com o futuro da companhia e acontece uma fuga de capital ou uma venda em massa das cotações. Então Sanepar caiu bastante por conta disso. Então, quando nós olhamos os relatórios, existem os números contábeis que trazem a explicação do que está acontecendo. Primeiro ponto, receita líquida, 1,90 bilhão no trimestre. Isso foi um crescimento de 11,5% em relação ao mesmo período de 2025. E é claro que isso veio do reajuste tarifário, veio do crescimento do volume de água e de esgoto faturado, do aumento de número de ligações. Então, até aqui são boas notícias, uma receita muito boa, um crescimento de 11,6%. Então, a operação de fato está crescendo. Então, para quem pensa que Sanepar não está crescendo, os relatórios mostram outra coisa. Ela sim está crescendo. Mas nós temos o primeiro ponto de atenção, que é o EBITDA. Ou seja, nós temos 540,3 milhões, que foi uma alta de apenas 0,8%. Então, repara, a receita cresceu 11,5%, mas o EBITDA praticamente não saiu do lugar. E isso fez a margem de EBITDA cair de 31,4% para 28,4%. Ou seja, Kaique, fala português porque eu não estou entendendo nada. Tudo bem, a empresa está faturando mais, porém está gerando proporcionalmente menos caixa operacional. E esse é o primeiro ponto de atenção que nós temos nessa empresa. E agora nós tivemos um número que assustou todo mundo. Um prejuízo líquido de 505,2 milhões de reais. Isso no trimestre, revertendo um lucro de 263,8 milhões no mesmo período do ano passado. Mas calma aí, antes de você sair vendendo tudo, jovem, deixa eu te explicar um pouco de onde veio esse prejuízo.
Porque não foi a operação que quebrou, se é isso que você está pensando. A companhia fez um registro contábil complementar de um regulatório ligado a um precatório de imposto de renda, que no caso é o IRPJ. Falando num português simples para todo mundo entender, até porque eu não quero que você fique embolado aqui ou embolada, é uma dívida judicial antiga que a Sanepar tinha a receber do Estado e que agora, por uma decisão regulatória, virou uma obrigação contábil que vai de fato pesar no resultado. Então não é dinheiro saindo do caixa agora, é apenas um ajuste contábil que aconteceu. Porém, você pode somar isso a uma audiência de um benefício fiscal que a empresa costumava usar, e o nome bonito para isso é a dedutibilidade de juros sobre capital próprio. E você tem, obviamente, a fotografia do prejuízo. Então os números da rentabilidade sofreram esse golpe, porque nós tínhamos um ROI anualizado de 20%, passou para 3,7%, e nós tínhamos um ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, de 14,1%, que caiu para 4,8%. E isso importa porque são indicadores que medem o quanto a empresa remunera o capital investido. E uma queda desse tamanho é um sinal real de perda de eficiência no trimestre, mesmo que de forma pontual. Então agora vem uma notícia boa de verdade, para você não ficar mais perdido do que surdo em bombardeio. A dívida líquida da Sanepar caiu de 5,3 bilhões para 2,59 bilhões. E isso é uma redução de mais de 50% em 12 meses, deixando a alavancagem em torno de uma vez o EBITDA. E isso é uma companhia bem mais desalavancada do que era há um ano. E isso vai reduzir o risco financeiro de forma estrutural. E o investimento continua rodando, ou seja, são 563,8 milhões aplicados no trimestre, mesmo que 7,9% menor do que no ano passado, mostrando que, mesmo com todos os embrólios, o plano de expansão continua acontecendo. E o que aconteceu ontem muda o jogo. Ontem eu digo dia 19 de agosto, né? Nós estamos no dia 20. Como vocês podem ver aí, ó, a AGEPAR, que é a Agência Reguladora do Paraná, decidiu que os 4 bilhões relacionados a esse precatório vão ficar com os usuários e não serão distribuídos aos acionistas como dividendo extraordinário. E por que isso é tão importante, Kaique? Porque isso frustrou uma parte do mercado que apostava diretamente nesse gatilho. Ou seja, a expectativa de que aquele dinheiro do precatório iria virar um dividendo extra para o acionista. Então não vai, garoto. E reforçando esse cenário mais conservador, com o caixa, podemos dizer assim, o Conselho de Administração já tinha decidido não distribuir juros sobre capital próprio referente ao primeiro semestre de 2026. Ou seja, quem comprar Sanepar hoje, pensando principalmente em renda recorrente e dividendo generoso, precisa ajustar sua expectativa, pelo menos no curto prazo. Porque quando nós pegamos ali o dividend yield nos últimos 12 meses, ele está bem abaixo da média histórica do papel, que costumava rodar em 5%. Só para complementar de forma mais técnica, o que alguns analistas ou algumas casas de análise estão dizendo sobre Sanepar. Porque apesar de todo esse cenário, o mercado profissional não está unânime em pessimismo. Tá? Pelo contrário, tem alguns que estão bem otimistas. Por exemplo, a XP mantém uma recomendação de compra, né, com preço-alvo de R$ 45,90 e uma TIR real projetada de 14,7. A tese deles é o quê? É que mesmo sem depender da privatização, a Sanepar está descontada frente a outras empresas de saneamento, que são listadas como Sabesp ou Copasa. O BTG também segue com o Sanepar dentre as suas recomendações, descontando múltiplos baixos e um catalisador político. Ou seja, 2026 é um ano de corrida ao governo do Paraná. E o mercado pode passar a precificar uma maior eficiência operacional, ou até passos em direção de uma privatização, dependendo de quem vencer a eleição estadual. Existe uma tese de valuation descontado, mas um gatilho político no radar de alguns investidores e também de grandes bancos. Mas, e esse mas ele é muito importante, é uma tese parcialmente especulativa, porque depende de um resultado eleitoral que ninguém controla. Então, o Sanepar, nesse trimestre, veio ruim. O resultado contábil foi muito decepcionante e o mercado reagiu negativamente a isso. E a expectativa de dividendo extra caiu por terra. Mas a base, a operação, a receita continua crescendo, a dívida caindo pela metade e mesmo assim a operação continua de pé. Isso é totalmente diferente do que sair vendendo no prejuízo só porque a ação caiu um pouquinho nas últimas semanas. Isso não quer dizer que você tem que ficar parado sem pensar no que fazer. Quer dizer que você precisa ter uma noção de leitura ou ter conhecimento para poder analisar se vale a pena ou não ter em carteira. E não ficar desesperado apenas olhando cotação e dividend yield menor. Ah, Kaique, eu não sei o que fazer, eu não faço a menor ideia de como investir. Entra na minha comunidade.
Porque na minha comunidade nós conseguimos te dar suporte, você vai ter um grupo dos alunos que conversa, você vai ter aulas para poder assistir e de forma vitalícia você vai conseguir analisar ações, analisar fundos imobiliários, montar uma carteira diversificada. Então deixa de ser mão de vaca e ficar correndo atrás ali, dando murro na ponta da faca, investe em conhecimento, escaneia esse QR Code e aqui você vai ter suporte vitalício, você vai ter uma área de membros para poder estudar, você vai ter muitas boas informações e você vai ter resultados, que é o que eu já vou mostrar nesse vídeo aqui, que você vai escanear para que você entenda como funciona a nossa comunidade. Então, escaneia esse QR Code para você aprender que o mercado financeiro premia quem é paciente, mas também quem tem conhecimento para tomar decisões estratégicas em momentos oportunos, que é o que está acontecendo hoje. Tudo bem, Kaique, mas e o veredito de Sanepar? Bom, chegou a hora que vocês esperam, não é mesmo? Vale a pena investir em Sanepar com os números atualizados? Eu vou te dar uma resposta dividida, porque essa é a forma mais honesta que eu tenho de te responder. Se o seu objetivo é renda passiva no curto prazo, o momento não vai te favorecer. Porque você tem um dividend yield que caiu, o Conselho segurou o juros sobre capital próprio do semestre, a AGEPAR tirou a expectativa de dividendos extraordinários. Então quem entrar agora pensando em ser uma empresa vaca leiteira, precisa recalcular sua própria metodologia, pelo menos até o próximo ano. Agora, se o seu objetivo é valuation descontado com horizontes mais longos, os números vão te favorecer. Isso eu boto como uma ressalva. Porque a ação caiu perto de 20% no ano, está negociando próximo das mínimas em 52 semanas. Mas a operação segue crescendo, de 2 dígitos em receita, e a dívida líquida caiu pela metade. Aqui são pontos bons. E isso é uma desalavancagem real, não é uma maquiagem contábil como tem algumas empresas que fazem. Não vou dar nome para o meu canal não cair e eu não levar um processo. Mas existe. Temos algumas casas de análises pesadas no mercado brasileiro, XP e BTG, que seguem otimistas com preço-alvo bem acima da cotação atual. Então o prejuízo do semestre por si só não invalida a tese, porque a origem dele é majoritariamente contábil e regulatória, ou seja, não é operacional, mas ela é um lembrete que é uma empresa estatal de saneamento que carrega um risco que não aparece na planilha do EBITDA, que é o quê? O risco regulatório e o risco político. Então a decisão da AGEPAR ontem prova isso. Então o meu veredito para vocês é que a Sanepar continua uma tese defensável para quem entende que está comprando um ativo de longo prazo, com paciência para atravessar alguns ruídos regulatórios e sem depender de dividendo garantido no curto prazo. Então, não é um papel para quem entra pensando proventos em outubro. É um papel para quem está disposto a segurar a posição e acompanhar o desenrolar político em 2026 e revisar a tese a cada balanço publicado. E como sempre, isso não é uma recomendação de compra, tudo aqui é meramente educacional. Aqui é uma leitura que eu fiz com dados políticos e contábeis, e a decisão sempre vai passar pelo crivo do perfil de risco do investidor e pelo seu horizonte de investimentos. Então você tem que tomar cuidado antes de investir em ações. Se você não tem conhecimento, precisa estudar, entra na minha comunidade, eu vou te ensinar. Mas se você é um cara que está começando agora e está vendo uma ação só porque ela está barata e sai comprando sem entender como que ela atua, eu não te recomendo comprar. Então se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais do que Sanepar está fazendo, já considere deixar o like, comentar aqui embaixo se você tem Sanepar, se você está planejando ter Sanepar na carteira e o que você vai fazer com ela a partir deste vídeo assistido. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, nós temos live aqui no YouTube, onde eu analiso os ativos de forma muito tranquila e gratuita. Então, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like para mais informações. Então, bons investimentos a todos, um forte abraço, valeu e fui!